Bom, gravação iniciada. Hoje a nossa aula vai ser sobre proteínas, mas antes de começar, hoje é dia 24 de agosto, né? A aula da turma 2211. Mas antes da gente começar a falar de proteínas, eu queria ver com vocês a respeito das atividades avaliativas. Todo mundo já fez? Conseguiram fazer tudo que tinha para ser feito? Ficou alguma coisa? É o questionário que o senhor passou? Os questionários. O que tem o questionário? É a atividade avaliativa. Sim, as atividades avaliativas que tem até agora para vocês, a primeira é a questão do mapa mental, né? Que está lá no Fique Atento. Depois tem já na seção A Vida, o fórum sobre a questão dos vírus serem vivos ou não, então até agora são 2. E depois tem o questionário da importância da água para a vida, então 3 até agora. E hoje eu vou liberar um questionário sobre toda a sessão à vida. Vão ser 4. Ok? Alguém não fez alguma delas e está com dúvida em alguma delas? Eu Eu ainda não não fiz fiz parte, eu fiz. o fórum, Com só o dúvida. questionário e o mapa mental. O fórum você não fez, Chip da Oi? Ainda não. Eu vou responder. Tá. Teve outras pessoas que falaram junto, mas eu não consegui entender. Eu fui o meu, também não fiz o fórum ainda. Tá, não esqueça de fazer, porque a participação no fórum vale de 0 a 10, tá? Foi até que dia mesmo? O fórum eu deixo para fechar quando eu for fechar a nota de vocês lá para frente, para estimular que vocês conversem lá. Não que isso dê muito certo, mas eu acho que aqui, deixa eu ver, fechamento da primeira nota. Aqui, lançamento da primeira nota. Até 20 de outubro eu tenho que lançar a primeira nota. São os, professor. A última aula de vocês antes disso vai ser dia 19. Então, provavelmente, aí dia 12 é feriado, provavelmente dia 5 eu vou fechar ele. 5 de outubro. Tá? Beleza. Davi, você ia falar alguma coisa? Não, era eu. Falei. Não, Nicolas, pode falar. Fala, Nicolas. O fórum é dos seres, do vírus lá, que se é ser vivo, não? Isso, é para vocês conversarem lá se os vírus são seres vivos ou não. E apresentar as razões para cada uma das posições. Beleza? Beleza. Beleza. Entendido isso, a gente pode começar a aula de proteínas. Oi, Sofia. Professor, lá no fórum tá que é até dia 30. Mas eu geralmente deixo até antes de fechar a nota. Ok, Eu tento muito estimular que vocês agilizem a participação, mas provavelmente dia 5 lá antes de fechar a nota que eu vou olhar e ver quem participou, quem falou coisas que tem a ver com o que foi apresentado no texto ou com algum pensamento científico, tá? Então não tem pressa, mas também não pode esquecer, senão fica com 0 em uma atividade que é simples. Vamos lá. Você vai falar alguma coisa, Davi? Não, professor, só ia falar que da minha parte eu já fiz. Só estou esperando o próximo questionário, que é sobre a sessão à vida, né? Certo. E aí, estão vendo a minha apresentação? Sim. 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 E então hoje a gente vai conversar sobre as proteínas, tá? Proteínas que são consideravelmente importantes na nossa vida. Vocês conhecem a Alessandra Gonzalez Barbosa? Sim. Tá, que ela está pedindo para entrar aqui. Vocês já ouviram falar que uma dieta rica em proteínas é importante? Sim. Direto. Por que será que as proteínas são importantes? Porque as proteínas são estruturais no nosso corpo.
Sim, nós temos proteínas extremamente importantes e estruturais do nosso corpo. O que que isso quer dizer? As proteínas são estruturais para o nosso corpo. Não Porque é elas o. formam. Elas pode formam falar. nosso corpo. Elas formam o nosso corpo, a gente falou. E aí, Davi, o que que você vai falar? É que as proteínas ficam. Não, tipo, o RNA que fica responsável pelas proteínas, não é no corpo. O RNA, geralmente, ele traz a informação do DNA, né, do núcleo, para que no citoplasma a proteína seja feita de acordo com uma receita que está guardada lá no núcleo. Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui, que o nosso núcleo, onde está o nosso DNA, é um livro de receitas de proteínas, né? O núcleo comanda a célula mandando as receitas de proteínas para que elas sejam feitas, certo? Então, é isso. O núcleo produz um RNA, que é uma contrafita, né, do que está no DNA, e esse RNA vai para o citoplasma, onde o retículo endoplasmático granular vai fabricar uma proteína com base naquela receita, tá? E sim, Jennifer, as proteínas são estruturais do nosso corpo, né? E de quase todo ser vivo, né? A formação do corpo de um ser vivo é praticamente que só proteína. Mas elas não são só estruturais. Vocês já ouviram falar em proteínas funcionais? Sim. O que que faz, será, Chip da Oi? Eu não sei seu nome, eu vou te chamar de Chip da Oi, que é o que É aparece. Jamile. Jamile. Ai, professor, já ouvi falar, mas eu esqueci, tá? Porque eu sou bem esquecida. Eu vou vergonha. chutar. São Vai, chuta, hormonais? São os hormônios, será? Eu não sei. Eu já ouvi falar também, mas eu esqueci. Já ouviram falar em enzimas? Ah, sim. Eu me odeio agora. Como eu esqueci? Que ódio. Já ouviram falar nas Acontece. enzimas? O que que as enzimas fazem? Catabolismo de alimentos para acelerar as reações químicas no nosso corpo. Isso, elas aceleram reações químicas no nosso corpo, né? E aí sempre tem, o pessoal fala, tem uma frase que ajuda a gente a guardar, que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? Porque a gente tem as proteínas estruturais, que são responsáveis por formar o nosso corpo, e tem as proteínas que funcionam como enzimas, né? E que vão ser responsáveis por acelerar as reações no nosso corpo para que a gente possa ter uma taxa metabólica que vai permitir a nossa vida. Beleza? De bozima que eu diga. Né? Bom, vamos lá para o que eu trouxe aí de apresentação para vocês. Vocês estão vendo minha apresentação aí, eu trouxe alguns alimentos ricos em proteínas. Eu gosto de começar por um, que é a farinha de trigo, que está ali no canto esquerdo. Estão vendo a farinha de trigo? Sim. Sim. Sempre Sim. que fala de farinha de trigo, quem pensa em proteína? O que que a gente pensa quando fala em farinha de trigo? Amido. Amido, né? Açúcar, glicídio. Mas a farinha de trigo ela tem uma proteína importante que é muitas vezes discriminada e que as pessoas acham virou moda agora tem intolerância a ela, né? Que é o glúten. Já ouviram falar no glúten? Sim. Sim. O Sim. glúten é o que vai permitir a elasticidade para a massa feita na farinha de trigo. Então, quando o padeiro, o pizzaiolo, ou alguém está fazendo macarrão, sova a massa, né? Mexe a massa bastante, o que, que ele está tentando fazer? Ele está tentando desenvolver esse glúten, ou seja, desnaturar ele para que ele se transforme numa substância elástica. E isso vai permitir que o pão cresça, mas mantenha o formato, que eu consiga fazer um disco de pizza legal, né? Então, e é uma proteína, é um nutriente, e está presente lá. Aí, pessoal, algumas pessoas têm, ou acham que tem, ou sei lá, a tal da intolerância ao glúten. Existe sim uma doença, né, que é a talassemia, talassemia não, cara.
Fugiu o nome da doença agora, peraí. Ok, Google, qual o nome da doença intolerante à lactose? Ah, Não é glúten. lactose, não. Google, rei dos Rápido. burros. É o glúten. Caramba, fugiu o nome do... Ah, doença celíaca. Achei. A doença celíaca. A doença celíaca é uma doença que a pessoa não tem a enzima que é capaz de digerir o glúten. E aí esse glúten se acumula e pode se acumular no sistema nervoso central e vai causar consequências importantes. Então, quem tem doença celíaca não pode consumir nada que tenha glúten. E é por causa deles que, às vezes, até, por exemplo, um salgadinho é feito de milho, mas ele vem escrito lá, pode conter traços de glúten. Por quê? Muitas vezes o milho é beneficiado no mesmo tipo de indústria onde o trigo também é beneficiado, e aí os equipamentos podem ter fragmentos, né, resto de trigo, e aí vai ter glúten, e aí a pessoa que tem a doença celíaca, ela não pode, em hipótese nenhuma, ingerir glúten, certo? Então, tudo que tem ou pode ter glúten, tem que vir lá no rótulo que pode ter glúten, beleza? Agora, a intolerância ao glúten, aí eu não sei falar para vocês a base biológica disso. Algumas pessoas, eu já vi até médicos afirmarem que o glúten ele pode causar inflamações no corpo das pessoas. Se isso é verdade ou não, eu não sei, tá? E aí teria que conversar, né, com alguém que seja especialista da área. Mas eu já vi também pessoas falando que intolerância ao glúten não existe. Ou você é celíaco e não pode comer glúten de forma nenhuma, ou você não tem, ou você pode comer, tá? E aí sempre tem essa guerra. Vocês já devem ter visto isso, né? Não. Conhece alguém que falaram que é Eu tinha uma intolerante? amiga que Sim. tinha, tipo, ela ficava toda vermelha, alguma coisa assim. Ficava com alergia, na verdade. Tem Mas ela vivia alergia ao glúten. comendo. É, outra coisa também que o pessoal confunde é alergia a um alimento e intolerância a ele, né? A intolerância é uma dificuldade na digestão, que vai causar desconforto gástrico, vai causar gases, pode causar diarreia, essas coisas assim. O leite faz isso em mim. É, Gases. Quase morro. o pessoal fala da intolerância à lactose, né? Que é essa dificuldade de digerir o açúcar do leite, né? Agora, a alergia não, já é uma reação imunológica. O seu corpo reconhece aquilo como uma ameaça e ataca aquilo, provocando uma inflamação em você, né? E aí é alergia, tá? Outra proteína, exemplo de proteína que eu trouxe aí para vocês é a clara do ovo. Estão vendo aqui essa parte branca do ovo? A clara do ovo é albumina, é proteína pura, tá? Tanto é que se vocês conhecem alguém que está fazendo musculação e quer ficar forte, né? E quer reduzir a taxa de gordura, aumentar a massa muscular, essa pessoa muitas vezes já recebeu como indicação do nutricionista ou de um amigo ou de alguém que coma omelete de clara de ovo. Já viram isso? Sim. Que bate a clara de ovo, né? Comer clara de ovo crua. Só que não adianta, né? Porque tem que desnaturar primeiro. Tipo, cozer ela. Não, pode comer crua, mas pode ter problemas sanitários em consumir o ovo cru. Salmonela. Né? Eu comia ovo cru e não sabia que existia salmonela. Perigoso. O medo. Aí depois que falaram, eu nunca mais comi. Minha mãe não deixou mais. Não sabia nem era muito comum se fazer maionese, né, com ovo cru, mas aí teve bastante problema com essa questão de salmonela. Acabou que o pessoal, quem faz hoje, geralmente é com ovo cozido. Não sei, né, por causa dessa questão. Outra coisa que é uma proteína quase que pura, peito de frango, né? O peito de frango também é um músculo peitoral do frango, que é bem desenvolvido, né? E que praticamente não tem gordura. Então, também é bastante apreciado pelos nutricionistas e pelas pessoas que estão fazendo, tentando ganhar massa muscular.
Mas a proteína, ela não é só de origem animal, né? A gente tem proteína de origem vegetal. E aí eu coloquei um saquinho para vocês de proteína texturizada de soja. Já comeram proteína texturizada de soja? Sim, é uma é bom pra fazer delícia. farofa. É uma Minha mãe delícia. faz farofa com ela, velho. Farofa Esse daí- disso é muito bom, mas pura é ruim. Minha mãe disse que quando ela tava com colesterol alto, o médico indicou pra ela comer carne de soja. Substituir a proteína animal, né, que é onde o colesterol está na nossa alimentação, pela proteína vegetal, que é sem colesterol, vai reduzir a ingestão de colesterol, o que pode ajudar no controle da pessoa que tem hipercolesterolemia, né, que é a taxa de colesterol alto. Então, a proteína de soja é um alimento que é bastante consumido, principalmente por vegetarianos e veganos, mas que não precisaria ficar exclusivo para eles, porque é um alimento saudável, de fácil preparo, fácil armazenamento, né? E que E muito bom. Proteínas, e que, se for preparado com o tempo, pode ficar bastante saboroso. Eu faço, mas para eu achar bom, eu coloco muito tempero, assim, muita coisa. Páprica e tal, vários temperinhos porque eu acho um negócio bem sem gosto, assim. E aí, para provocar A farofa fica muito bom, professor. Minha mãe faz uma farofa com... Fica crocante, velho. Frita ela, né, no azeite. Fica crocante. É gostoso, sim. Aí eu pus aí, para provocar vocês, um espetinho de grilo. Então, notei. Gostou, Vinícius? Ficou com vontade de experimentar, não? Vamos lá comer, vamos lá. Lembrei do deve ser Robin, bom. ele come borboleta. Vocês Pura lembram quando proteína. tinha uma nuvem de gafanhotos lá, que estava na Argentina e podia entrar ali pelo Rio Grande do Sul, no Brasil? Lembro. Como não esquecer dos memes. Então, os gafanhotos lá são apreciados na culinária de alguns países, né? E os insetos, eles poderiam ser bastante importantes como fonte de proteínas para a gente, sabiam? Porque eles têm uma taxa de proteína muito maior do que as proteínas animais que a gente come, como, por exemplo, a carne de boi, e eles praticamente não têm gordura, então seria quase que uma proteína pura, de ótima possibilidade de aproveitamento, né? E a gente vê se alimentar de insetos como uma coisa muito distante do brasileiro, mas se vocês perguntarem para os pais de vocês, alguém tem pai que vem de Minas, interior de São Paulo? Não. Não. Ô, professor, já comi farofa de tanajura. Então. Isso, eu ia falar do Faz bem pra tanajura, o vida. meu pai fez. Eles estavam pai comendo fez? lá. Uhum. Eu pus essas fotos aí justamente para isso, né? Que a tanajura, né, ou também conhecido como içá, ela é um prato típico daquela região de Minas Gerais, interior de São Paulo, mas que muitas partes do Brasil consomem, né? É o abdômen da tanajura refogado e se prepara uma farofa com ela, né? E é um inseto, e aqui no Brasil é uma tradição de se alimentar dela, que está sendo perdida, né? Tem pouca gente que consome, mas ela é presente. E eu não sei se vocês já comeram, mas ela tem um gostinho de capim-limão, assim, erva cidreira, bastante interessante, assim, quando é adicionada nos alimentos, né? E é extremamente rica em proteínas também, e de fácil preparo, e extremamente barata, né? E aqui eu pus para vocês, ó, os passos, né? Então se coleta ela assim, aí tira o abdômen, refoga, faz a farofa, e nessa última foto aqui, ela ainda está sendo consumida com uma folha de Ora Pronobis. Já ouviram falar na Ora Pronobis? Já, eu tenho aqui em casa. Meu pai faz salada dela. Eu tenho um pé de Ora Pronobis aqui em casa também. A Ora Pronobis é conhecida como carne de miserável, carne de pobre, alguma coisa assim. Carne dos pobres, alguma coisa assim. Como assim? Eu não tenho isso em casa. Eu tenho um pezinho aqui no jardim. Dá pra comer a flor também, né?
Se come a folha, a flor, os frutos e os brotos também, né? Pode comer. E ela é Essa planta aí, professor, que uma vez eu vi no TikTok que eles empanavam ela e ela tem gosto de peixe, eu acho. Não sei. Não, Não, né? É outra. essa aí que você viu, ela chama orelha de lebre ou peixinho da horta. Eu tenho aqui em casa também, meu filho adora. É uma folhinha mais ou menos desse tamanho, ela é peludinha assim, então você passa ela molhada na farinha, no ovo, aí na farinha de rosca e frita, e ela tem um sabor parecido com peixe, então fica parecendo um filezinho de peixe frito, assim, é bem gostoso. Mas a Ora Pronobis é uma trepadeira, e ela é riquíssima em proteína, então, se a gente, assim, sempre, Davi, horta em casa é importante. Se a gente come a içá, que é rica em proteína, junto com uma folha que é rica em proteína, a gente tem um alimento barato e extremamente eficiente em fornecer proteína para quem está comendo ele, né? E aí, para comparar para vocês, ó, se a gente pegar 100 gramas de carne de boi, a gente vai ter aproximadamente 21 gramas de proteína, né? E 191 calorias. Já se a gente pega 100 gramas de grilo, dessas 100 gramas, mais da metade de proteína, e ele é muito mais rico em calorias, né? 430 calorias. Então, além de ser mais rico em proteínas, ela é mais energética. E um grilo, para ganhar 1 grama de peso, precisa consumir 2 gramas de comida, enquanto um boi, para ganhar 1 grama de peso, precisa consumir 8 gramas de comida. Então, a conversão proteica do alimento em massa corpórea é muito mais eficiente nos insetos também. E é por isso que o pessoal fala que a alimentação usando insetos é uma coisa que no futuro a gente não vai ter muito como fugir, não. Né? É provável que ela aconteça. Beleza? E aí, estão dispostos a comer? Professor, eu não ligo muito. Eu comeria. Se tiver bem temperado. É só maionese, ketchup eu como. Professor, eu vi Qualquer que coisa com os maionese, indígenas eles comem bastante corococo. Aqueles coró de coco. Jaimine, não ouvi. Eu vi que os indígenas eles comem bastante aqueles coró que tem no coco. Existem algumas larvas, né, que em bambu, em coco, que faz parte da alimentação deles, sim. Inclusive, eu sigo uma indígena no Instagram. Poranga? É isso. E ela tá sempre colocando os alimentos lá. Ela e o irmão dela, né, que é o Dixon, né, o irmão dela. A Tanajura eles também comem, né? Come. Ela mostra. Ela mostrou lá, comentando a Jura, comendo o que a gente chama de coró, né? Ela falou o nome, mas agora eu não lembro do nome lá. Que eles usam. É alguma coisa de coco. Mas eles consomem, sim. E eram uns coró caprichados, hein? Você sabe que aqueles coró lá são larvas de besouro, né? Elas vão se transformar em besouro. Bom, depois dessa introduçãozinha aí, eu trouxe 2 questões para vocês, para a gente conversar sobre elas e vocês irem pensando para até o final da aula a gente respondê-las, tá? A primeira, o milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Vocês já foram no mercado? No Comper tem. Eu não lembro de ter visto nenhuma outra. Oi, Letícia. Eu não vou poder continuar a assistir a aula, porque aconteceu um negócio aqui, eu vou ter que sair. Eu vou assistir a gravação depois, tá? Fica tranquilo. Tem a gravação aqui e tem também a videoaula que já está lá disponível para você assistir, se precisar. Beleza, então. Obrigada. Tá? Eu tava falando... no Comper, vocês já viram naquela parte que fica os alimentos refrigerados na quitanda ali, que tem os vegetais? Tem um pacote assim com milho embalado a vácuo, que está escrito assim, sweet corn. Já viram isso? Ou milho doce. Sim. Já viu? Eu não me recordo, professor. Oi, Davi. Faz muito tempo que eu não vou no Comper. Qual Eu não me Comper? recordo de ter visto. Eu já vi no Comper aqui da Spip Calage, já vi no Comper da Rui Barbosa, acho que tem em todos os Compers aí Nunca vi, não. pela cidade. Mas a próxima vez que vocês forem, dá uma olhada lá. Esse sweet corn
ou o milho doce é o mesmo milho que a gente consome como milho verde, tá? Mas ele passou por esse tratamento aí que eu vou ler dessa questão. Então, ele tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, 1 ou 2 dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento em 3 etapas. 1. Descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos. 2. Resfriá-las em água corrente. E 3. Conservá-las em geladeira. A preservação do sabor original do milho verde pelo procedimento descrito pode ser explicado pelo seguinte. A. O choque térmico converte as proteínas do milho em amido até a saturação. O amido saturado ocupa o lugar do amido que seria formado espontaneamente. B. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca do grão de milho, impedindo a difusão do oxigênio e a oxidação da glicose. C. As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente. D. Micro-organismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amido e são destruídos pelo aquecimento. E. O aquecimento desidrata o grão de milho, alterando o meio de dissolução no qual ocorreria espontaneamente a transformação desse carboidrato em amido. E aí, o que vocês acham que é? C, certeza. C? Sem dúvida. Se tem tratamento com calor e a gente está falando de proteína, desnatura a enzima, entendeu? Para ela não quebrar as correntes. Bom, então beleza. Então vamos ver até o final. No final da aula, essas questões voltam, tá? A segunda questão. Recentemente, houve grande interesse por parte dos obesos quanto ao início da comercialização do medicamento Xenical no Brasil. Esse medicamento impede a metabolização de 1/3 da gordura consumida pela pessoa. Assim, pode-se concluir que o Xenical inibe a ação da enzima, maltase, protease, lipase, amilase ou sacarase? C. C também? Deve ser de lipídio, né? Porque impede a metabolização de 1/3 da gordura. É lipídio. Então é dos lipídios. E lipase... Como não digeriu, ele não vai absorver. Não absorve. Beleza. Vamos lá. As funções das proteínas, desculpa, nas células formam estruturas e controlam a entrada e saída de substâncias. Então, se a gente pega aqui um corte de uma membrana celular, a gente vai ver que tem proteínas incrustadas nela, e algumas proteínas são estruturais, ajudando na formação da membrana, e outras são de passagem, que fazem com que substâncias possam entrar e sair nas células. No nosso corpo, dão sustentação aos tecidos. Já ouviram falar no colágeno? A mãe de alguém de vocês usa creme de colágeno? Come... Minha avó usava. Aqueles cremes. Comem gelatina, porque Minha mãe tem toma colágeno. Ômega 3. Nossa, gelatina é muito ruim. Gelatina é muito ruim. Pra quê? Minha mãe Por que minha mãe colágeno é toma. importante, será? Elasticidade da pele. Elas dizem que é pra ficar jovem. Fica mole. Minha mãe fala que fica O mole. colágeno forma uma rede de proteínas, né, de fibras, que dão a estrutura para a nossa pele. E quando esse colágeno ele começa a se degradar, essa pele ganha flacidez, aparecem as rugas, né? E são coisas que, geralmente, pessoas que estão envelhecendo tentam evitar que aconteça com a sua pele, né? Tipo, essas marcas assim, aqui assim. Nossa, minha mãe toma todo aquelas dia de marquinhas manhã. assim. A minha mãe não, mas a minha avó passava muito. É porque minha mãe trabalha com dermatologista e, tipo, ela pega o saquinho de colágeno e todo dia ela toma com suco, com esse negócio. É horrível, eu não gosto não. Ou se não, come gelatina, né? Que a gelatina é colágeno. Muito ruim, muito ruim. Isso realmente funciona? Não tem nenhuma demonstração científica de que passar colágeno na nossa pele ajuda alguma coisa, ou que consumir colágeno. Não faz sentido, né? Como que a pele vai absorver? Tem que comer o bagulho. Não, mesmo porque a pele não absorve. o colágeno é uma proteína.
o que acontece? A proteína, para ser absorvida, ela é quebrada, né? Ela é formada por aminoácidos. Então, o nosso sistema digestório vai pegar aquele colágeno, quebrar e absorver aminoácido, e com esses aminoácidos ele vai construir as proteínas que ele quer construir. Tipo, o colágeno não vai sair do seu intestino e vai para sua pele, né? Não vai entrar pela sua boca e vai na sua pele. Então, assim, não tem nenhuma demonstração de que uma pessoa que faça uso de colágeno melhore a pele em relação a uma que não faça, né? E até é muito difícil de fazer esse tipo de pesquisa, assim. Será genético? Sim, questões de flacidez e envelhecimento envolvem genética, envolvem exposição ao sol, fumo. Então eu tô protegida. Viver em ambiente rural e urbano. Eu também. Tudo isso vai influenciar no envelhecimento, né, da pele. Bom, além disso, as proteínas são responsáveis pelas contrações musculares, funcionam como enzimas, muitas têm função hormonal e muitas são anticorpos. Quando todo mundo aqui já tomou a vacina do coronavírus, né? Sim, a Ana Clara que foi atrás da vacina, por isso que ela não tá na aula. Até hoje não conseguiu. Hoje está sendo a repescagem, né, de 13 a 17 anos, acho. Quem não tinha conseguido tomar ainda vai conseguir tomar hoje. Bom, a vacina ela entra no nosso corpo, ela estimula a reação imunológica e o nosso corpo faz anticorpos, beleza? Mas o que é esse anticorpo? O anticorpo é uma proteína que se gruda a um patógeno que está invadindo o nosso corpo e sinaliza para o nosso sistema imunológico que aquilo lá é um invasor, é perigoso e já entrou no nosso corpo antes. E o sistema imunológico tem que ir lá e acabar com ele. Beleza? E esse anticorpo é uma proteína. Vocês conseguem perceber o quão importantes são as proteínas aí para a vida, né? Bom, proteína está no corpo inteiro, né? O cabelo é formado por proteínas, a pele contém proteínas, fibras nervosas são envolvidas por proteína, as enzimas digestivas, como por exemplo a amilase, é uma proteína, a insulina é uma proteína, a hemoglobina do sangue é uma proteína. A hemoglobina é o que dá a cor vermelha para o nosso sangue e ela é responsável por carregar o oxigênio. As fibras musculares são formadas por proteínas, os tendões são formados por proteína, as unhas são formadas por proteína, então as proteínas estão no corpo todo, tá? As proteínas são polímeros de aminoácidos, de dezenas até centenas de milhares de aminoácidos. São compostas, na sua maior parte, por hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e às vezes tem enxofre. Contém uma carboxila, que é essa substância química, e a amina. Os vegetais fabricam seus aminoácidos usando o NO3- extraído do ambiente, que é o nitrito. Animais adquirem aminoácido da alimentação e podem transformar um aminoácido em outro. Então, é o que eu falei, quando a gente come o colágeno lá da gelatina, esse colágeno vai ser digerido, vai liberar os aminoácidos, a gente vai absorver os aminoácidos e o nosso corpo vai usar os aminoácidos para fazer as nossas proteínas. Inclusive sendo capaz de pegar um aminoácido e transformar em outro que naquele momento é necessário, sendo que esse um anterior não era tão necessário assim. E com base nessa questão de conseguir fabricar, transformar, a gente classifica os aminoácidos em dois grupos, os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente não consegue fazer. Já os não essenciais são os que a gente consegue fazer. Então, os essenciais, o único jeito de eu obtê-los é através da alimentação, porque eu não sou capaz de fabricá-los. Já os não essenciais, eu sou capaz de fabricá-los, tá? Entenderam a diferença entre aminoácidos essenciais e não essenciais? Sim. Sim. Tá. Ligação peptídica é a união entre os aminoácidos. A carboxila de um grupo com a amina do outro grupo, formando um peptídeo.
Quando eu vou juntando aminoácidos, eu formo um dipeptídeo com 2 aminoácidos, tripeptídeos, 3 aminoácidos e polipeptídeos com mais de 3 aminoácidos. Estrutura primária é essa sequência de aminoácidos ligados um no outro, como se fossem vários elos de corrente. Cada elo é um aminoácido, formando uma linha, uma coisa linear. A gente tem a estrutura primária de uma proteína. Com esses 20 aminoácidos que eu pus aqui na lista anterior, é possível formar um número quase infinito de proteínas, porque eu posso colocar os aminoácidos em sequências variadas, com a quantidade variada, que se dobrem de formas variadas. Então, a estrutura primária seria a corrente. Cada espécie tem as suas proteínas características. E elas são uma consequência direta do nosso DNA. Em alguns casos, a troca de um aminoácido modifica totalmente a proteína. Um exemplo prático disso é a anemia falciforme. Já ouviram falar na anemia falciforme? Já. Deficiência de ferro? Não, anemia comum é uma deficiência de ferro no nosso organismo. Ferropriva. Né? Anemia ferropriva. Desculpa, confundi. A anemia falciforme é outra coisa, é uma questão genética mesmo. O que você ouviu falar, Lorena? Eu sei que, igual o senhor falou, ela é genética, né? Eu nasci com o traço da anemia falciforme, mas eu não tenho, só que eu nasci com o traço por ela ser hereditária, não sei. Sim, é uma questão hereditária, é uma questão que é transmitida pelo DNA. O que acontece na anemia falciforme? A hemoglobina, que é a proteína que tem dentro das nossas hemácias, ela tem um formato normal. Em algumas pessoas, por causa de uma alteração no DNA, o formato dessa hemoglobina muda. Quando o formato dessa hemoglobina muda, ela muda o formato da hemácia. Então, a hemácia com a hemoglobina normal parece um pneuzinho pequenininho. Né? Bem redondinho, bonitinho, gordinho. A hemácia de quem tem anemia falciforme, ela se transforma numa lua crescente. Ou em formato de foice. Por isso que vem o nome falciforme, é aquilo que tem forma de foice, tá? Isso reduz a eficiência no transporte de oxigênio pela hemácia e também atrapalha um pouco o sangue a fluir pelas veias. Então, as pessoas que têm anemia falciforme, além de ter uma redução no transporte de oxigênio, tem uma tendência à trombose, né, que é a coagulação do sangue dentro das veias. Mas, ao mesmo tempo, em alguns países onde a malária é uma doença importante, quem tem anemia falciforme tem uma resistência natural à malária. Tá? Então, não fica doente, mesmo que o plasmodium, né, que é o protozoário que provoca a malária, entre no organismo da pessoa. Beleza? Sim. Nice. Beleza. Bom, quando eu pego essa corrente de aminoácidos, ela tende a se modificar no espaço. Então, ela se dobra, né? E ela pode se dobrar de várias formas. Então, a corrente é a estrutura primária. Quando ela faz uma dimensão de dobradura de molécula, ela se chama estrutura secundária. Mais uma dobradura terciária. Mais uma dimensão de dobradura quaternária. Então, as proteínas, geralmente, elas estão nesse formato quaternário, circulando no nosso sangue ou formando a estrutura do nosso corpo, tá? Altas temperaturas, variações de pH, choques mecânicos ou outros processos podem desnaturar essa proteína. Então, isso é uma experiência que a gente pode fazer com o ovo. Vocês podem brincar depois. Pega o ovo lá, separa a gema da clara, aí você tem a clara. Aí, com um pouco dessa clara, você joga numa chapa quente. Ela é um líquido transparente. O que vai acontecer com ela? Esbranquecer. E ficar mais duro. Vai se transformar numa estrutura sólida e branca, não é verdade? Essa é a desnaturação da proteína. Mas o único jeito de desnaturar é com calor? Não. Quando você bate clara em neve
não se transforma de um líquido branco em uma espuma, um líquido transparente em uma espuma branca e quase sólida? Sim. Sim. Por choques mecânicos de bater com a batedeira ou bater com o batedor manual, você desnaturou a proteína, tá? Se você jogar vinagre nela, que é ácido, isso também vai acontecer, tá? Vai desnaturar a proteína. Então, vários processos transformam a proteína numa substância diferente do que ela é originalmente. Oi, Ellen. As proteínas, quando elas estão sofrendo a desnaturação, acontece rompimento das ligações, né? Não, ela muda essa estrutura quaternária. Tá vendo aí no slide que ela tem as dobraduras dela? Na verdade, muda as ligações de hidrogênio, né? Podem mudar as ligações, mas ela deixa de ter esse formato que ela tem originalmente. Ok? Entendi. Uhum. E aí, quando ela muda esse formato, ela deixa de ser aquela substância que ela era. Por isso que a clara, que é um líquido transparente, se transforma numa coisa sólida e branca. E isso pode acontecer com todas as proteínas que existem. Algumas se desnaturam mais facilmente, outras mais dificilmente. São menos suscetíveis à desnaturação. Certo? Uhum. Sim. Olha lá, a desnaturação da clara. Ela tem tridimensionalmente, originalmente, esse formato. Quando ela passa pelo aquecimento, ela adquire esse formato. Nesse formato, essa cadeia é um líquido transparente. Nesse formato, é um sólido branco. Então, acontece a alteração das estruturas secundária e terciária. E isso é importante para a gente, porque a gente pode usar para algumas coisas. Por exemplo, vocês têm usado muito álcool para limpar a mão por causa do coronavírus, não? Sim. Sim. Deixa a mão áspera. O álcool, por que ele mata micro-organismos? Porque ele destrói as proteínas que formam a cápsula dos vírus. E isso faz com que o vírus fique inativado, ele não consiga mais invadir uma célula, tá? A gente pode fazer isso através de várias coisas. O detergente já é outro caso. O detergente, ele lavar a mão com sabão, dissolve os lipídios, né, que formam essa camada também. O álcool já desnatura as proteínas. Quando você quer esterilizar, alguém faz, tipo, compota de doce, coloca em pote de vidro, ou a avó, a mãe faz, já fizeram isso? Aham. Já fez, Davi? Eu não, mas minha avó fez. Sua avó, ela faz doce do quê? Ela faz doce de mamão. Mamão? E aí, antes de pôr o doce no pote de vidro, ela faz alguma coisa com o pote? Eu já vi, acho que ela esquentando em água fervente. Ela deve ferver o pote e a tampa, né? Uhum. Por que isso? Porque essa alta temperatura vai desnaturar a proteína de possíveis micro-organismos que possam estar nesse pote e vai matá-los. E isso vai evitar uma contaminação do doce que ela vai pôr lá dentro depois. É por isso que doces em compotas, em potes, duram por bastante tempo lá, né? Se você não abrir ele depois dessa esterilização, você pode deixar até fora da geladeira, né? Por quê? Tá estéril lá dentro, não tem micro-organismos. Por quê? Aquilo foi esterilizado com alta temperatura. Ok? Além dessas funções que a gente falou até agora, as proteínas elas podem servir como enzimas. E as enzimas são promotoras de reações químicas. Elas reduzem a energia de ativação da reação química e uma enzima, e elas têm uma propriedade que a gente chama de chave fechadura, quer dizer, para cada tipo de reação química, a gente tem um tipo de enzima específica. Então, a gente tem um substrato, a gente tem uma enzima e a gente tem um substrato. Digamos que esse substrato é uma substância que o nosso corpo precisa separar, né? São duas substâncias unidas e o nosso corpo precisa separar.
a enzima se liga a esse substrato e promove a separação. Então, enquanto sem a enzima essa reação poderia demorar um longo tempo para acontecer, com a enzima esse caminho é encurtado e essa reação acontece mais rapidamente. Tá? Então, a enzima é um acelerador de reação química. Beleza. Voltando lá para as nossas questões, né? Lembram da questão do milho? Uhum. A Jennifer falou aí que a resposta seria a letra C, né? As enzimas responsáveis pela conversão desse carboidrato em amido são desnaturadas pelo processo de tratamento com água quente. Todo mundo concorda com ela? Eu concordo. Sim. Sim? Sim. Sim? Beleza, essa é a resposta mesmo. Estão de parabéns. Eu não precisava nem ter dado a aula, né? Já lá antes da aula, vocês já sabiam a resposta. E a próxima questão, a gente leu aí sobre o xenical, né? Que impedia a absorção de lipídios. E aí a gente chegou à conclusão de que seria a letra C também, que esse xenical inibiria a lipase, né? Lipase, sempre que tiver esse ase no final, é uma enzima que é responsável por quebrar alguma coisa. Então, a lipase quebra lipídios. A amilase quebra o amido. Aonde que tem amilase no nosso corpo, vocês sabem? Eu não sei, professor. Não? Na saliva. Querem testar a amilase da saliva de vocês em casa? Colocar trigo na língua. Isso, farinha de trigo na boca, né? A farinha de trigo tem amido. Quando você coloca na boca não tem gosto de nada, né? Tem gosto de farinha, sei lá. Depois de um tempo na sua boca, em contato com a sua saliva, ela vai ficando doce. Por quê? O amido vai sendo quebrado e vai sendo quebrado em glicose pela amilase. E aí você passa a sentir o gosto de açúcar, o doce. Ah, professor, um dia tava eu e meus primos brincando de dente no rim, em vez de a gente colocar água, a gente foi inventar de colocar trigo na boca e aconteceu a mesma coisa. Uhum. Vai ficar doce. Você vai sentir o doce da glicose porque a sua amilase quebrou a glicose. Sacarase, quebra sacarose, tá? Então, segundo a Jennifer também, o que o xenical deve fazer é inibir a ação da lipase, porque a lipase quebraria lipídios. Se ele impede a absorção de gordura, lipídio é gordura. Todo mundo concorda com ela? Sim. É? Beleza, essa é a resposta mesmo. Certo, gente? Professor, a sacarose ela quebraria a frutose e a glicose, não é? A sacarase, ela quebra a sacarose. Isso. A sacarose é um açúcar. Ele está falando dos glicídios, né? Que é a junção de dois açúcares que forma a maltose, sacarose e a lactose, né? Mas aí você tem a lactase que quebra a lactose. Tá? Isso, cada um tem seu. É a sacarase que quebra a sacarose. Professor. Oi, Pedro. O açúcar é um tipo de gordura ou não? Não, o açúcar é um glicídio. Ah, sim. Tá na aula lá. Mas em excesso no nosso corpo ela vira lipídio. Mas aí é um processo que o fígado faz, né? Não é assim, tipo, vira sozinho. No fígado, o excesso de açúcar, depois de ele cheio de glicogênio, se ele continuar, ele vai ser transformado em células adiposas e vai ser acumulado, né, no nosso corpo. Uma reserva de energia. Fígado, melhor amigo. Ou inimigo. Não da minha mãe. Minha mãe tem gordura no fígado e aí o tratamento. Se bem que não tem cura, né? Ela tem que fazer exercício, é uma dieta, né? É a tal da esteatose, né? Ela tem que cuidar, senão vira cirrose hepática, e de cirrose hepática pode virar um câncer. Mas tem que ser um grau muito grande de esteatose, viu? Porque praticamente... O da minha mãe é um grau muito grande, e o médico já avisou pra ela. Daí tem que cuidar. Porque praticamente todo mundo que eu conheço que passou dos 30 anos e fez ultrassom de fígado tem esteatose.
é muito comum, né? A gente Perigoso. se alimenta de alimentos com gordura, consome Ainda mais bebida ela que não tem a alcoólica, vesícula mais. come doce, acaba acontecendo isso. Ô, professor, eu tenho uma pergunta que eu mesmo pesquisando não achei uma resposta. Como que o fígado é capaz de se regenerar? É uma capacidade do órgão, cara. Eu não sei te explicar em questões técnicas, mas sim, o fígado é capaz de se regenerar. Isso permite até transplante de fígado entre vivos, né? Uma pessoa viva, dá para tirar um pedaço do fígado da pessoa viva e colocar na pessoa que tem alguma doença que faz com que ela precise de um fígado novo. E esse pedaço de fígado que foi colocado nela gera um novo fígado na pessoa e o fígado da pessoa que foi retirado um pedaço se regenera voltando ao tamanho normal. Agora, qual é o processo que leva a isso? Eu vou ter que pesquisar também, porque eu não sei. Professor, em hipóteses poderia ser um exemplo, sabe quando você se machuca? Não é criado aquela camada? Não É uma pode ser isso. regeneração. Isso, não pode ser daquela mesma forma, criando camada por camada até que chegue ao órgão completo? Pode ser, mas eu não sei te dizer se é. Mas se fosse assim, não seria capaz de regenerar tipo um dedo quando você perde, se fosse? Mas é uma característica exclusiva do fígado no nosso caso. Seria legal se se estudasse mais para frente, se aprendesse essa característica única e passasse tipo para os demais órgãos, né? Aí não teria mais que fazer transplante. Aí isso daí é outra coisa. Mas mesmo o fígado tendo essa capacidade, se você tiver uma tendência genética ou abusar de substâncias tóxicas, porque quem metaboliza substâncias tóxicas no nosso corpo também é o fígado, né? Ele pega o álcool e quebra para que a gente consiga eliminar. Você vai causando pequenas mortes celulares no fígado, e essas células que morrem, elas vão sendo substituídas por tecido conjuntivo, que não tem função de fígado. E isso que é a chamada cirrose. Então, o fígado ele pode perder a função e ter câncer, ter cirrose, e aí a gente fica sem fígado e morre. Beleza, gente? Beleza, professor. Beleza. Bom, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso das proteínas. Eu vou liberar para vocês lá a aula. Eu acho que já até tá a aula sobre as teorias da origem da vida e o questionário sobre a seção A Vida. E aí vocês assistam as teorias da origem da vida e resolvam o questionário da seção A Vida até a próxima aula, tá? Tá programado para fechar a atividade na véspera da próxima aula, às 23h59. Ok? Ok, professor, tchau. Boa aula aí para vocês, a próxima, tá? E boa Obrigada. semana. Beleza. Curtam o feriado. Professor. Oi. É uma ironia, não é mesmo? Eu sou o chip da Oi, mas eu uso o chip da Claro. É uma ironia. Tchau, professor. Obrigado. Com essa encerramos a aula, tá, gente? professor. Uma boa tarde. Tchau, professor. Tchau, gente.